Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Sofia. E eu sou a Melissa. E sejam bem-vindos a mais um ManaCast. Hoje estamos com um convidado que vocês já conhecem, a gente teve na temporada passada. Nessa temporada, vocês já conhecem ele. Já é de família, Sofia. Já virou de casa. Inclusive, eu quero reclamar porque eu não tenho uma camisa do Manatim, viu? Eu ele acho já que é você quase deveria ter. integrante já. Eu Tio concordo. Ângelo. E aí, gente? Mais uma vez, quarta vez aqui com vocês. Muito legal. Bem-vindo Quarta vez novamente. Já, na realidade, é a quarta vez que a gente grava, porque eu não sei qual é a ordem desse episódio que a gente tá tudo gravando. bem. Pode até que seja outra que vez. seja que a mais, gente tudo tem bem. aqui. Eu tô Mas é a entendendo. primeira vez comigo, então. Sim, verdade. E na lição passada, a gente falou... Duda e Yuri falaram sobre o rei Acaz e nesse episódio a gente vai falar sobre Ezequias. Isso aí, mas antes da gente começar a comentar sobre a lição, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e se inscreve nas nossas redes sociais também, pra você não perder nenhum Isso. conteúdo. E aí, tio Ângelo, eu queria saber quem foi Ezequias e o que ele fez pelo povo de Judá. Então, Ezequias, ele foi mais um dos reis, que a gente está estudando um monte desses reis. Sim, verdade. E as histórias parecem se repetir, porque são reis que ora fazem a vontade de Deus, ora não fazem. Ezequias foi um dos reis que fez a vontade de Deus, mas Ezequias ele tem uma peculiaridade muito importante. Ele focou muito na restauração do culto, Sim. no templo, e isso era muito importante para Ezequias, o culto. Verdade. E se você pudesse descrever a vida de Ezequias, a história de Ezequias, em 2 palavras, quais seriam? Nossa, adoração e restauração. Eu Nossa. acho que são as 2 melhores palavras que definem ele. Verdade. Muito bom mesmo. E a gente sabe que ele foi um rei jovem, né? E nós, Isso. como jovens, a gente também quer ter uma influência, quer falar, nós jovens cristãos queremos falar sobre Jesus, ter uma influência. Como podemos fazer a diferença e falar sobre Deus? Nossa, muito boa pergunta. Ezequias, quando ele assume o reinado, ele tinha 25 anos de idade. Ou seja, Sim. ele era muito jovem. Mas a gente tem reis mais jovens. Sim. Reis, inclusive, que assumiram o reinado quando ainda eram crianças. A gente ainda vai ver isso. E tem toda uma preocupação com essa questão da influência, né? Se a gente for ver a questão da influência do jeito que a gente entende agora, dentro do mercado, né, com a lógica de mercado, uma coisa extremamente importante é você precisa entender o que o público quer assistir. Então, você entende o que o público quer assistir e você responde a essa necessidade do público. Você entrega para eles o que eles querem ter. E claro, você não vai dar conta de todas as necessidades do público, então você vai escolher dentre as muitas coisas que o público quer aquilo que você quer atingir lá. Agora, se a gente for pensar do ponto de vista da influência cristã, nem tudo que as pessoas querem ter e querem receber é saudável para elas. Então, imagine se uma mãe desse tudo aquilo que o filho pedisse. É verdade. Imagine se um professor deixasse os alunos fazerem aquilo que se quisessem fazer. Não ia ter aula. Não ia ter aula, ninguém ia ir para canto nenhum. Então, a pergunta para um influenciador cristão é: qual é a necessidade espiritual dos meus amigos, da minha família, das pessoas que me cercam, que eu posso ajudá-los? O que é que eles são fracos que eu sou forte? Essa é a pergunta. E quando a gente estuda sobre a história de Ezequias, a gente consegue perceber que Ezequias ele traz um reavivamento para a Sim. história de Israel. Uhum. Na verdade, Judá, né? Que ele era rei de Judá. E quando eu comecei a estudar, eu achei uma parte interessante, que ele traz essa reforma, esse reavivamento, e aí ele comemora a Semana da Páscoa, que no caso era para Aham. ser comemorada no primeiro mês, e eles comemoram no segundo. E que só era para durar uma semana. Só que o povo ficou tão feliz Sim. em estar reavivado, em estar com as pessoas, que eles acabam comemorando por 2 Aham. semanas. Cara, eu amo essa característica do povo judeu, né? Eles festejam, e eles festejam, assim, muito. Eu queria que o meu aniversário durasse umas 2 semanas, né? Pensou, um monte de festa durante 2 semanas, assim. Mas é um povo muito alegre, né? E é um povo que, como tinha Deus muito perto de si, eles tinham essas celebrações, estavam sempre todas ligadas a Deus. Sim. E era tudo tão bom que para eles não adiantava ser um dia, não adiantava ser 2 dias. Eles tinham que celebrar por vários dias. Então, quiséramos nós que a gente celebrasse no Senhor vários e vários e vários dias em vários e vários momentos da vida. E eu queria saber um pouquinho mais sobre Ezequias. Como o relacionamento dele com Deus afetou a liderança dele, a forma de liderar? Porque a gente sabe que o relacionamento com Deus
e os reis afetavam toda uma população, Sim. todas Sim. as pessoas, porque eles tinham muita influência, né? Mulher, tu só faz pergunta massa. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. Para Ezequias e outros reis de Israel, a obediência era muito importante. Sim. Isso é uma baita de uma lição pra gente hoje, porque a gente vive num momento em que parece que basta o sentimento e bastam os rituais. Então eu vou lá pro culto, eu choro, eu levanto as mãos, ou então eu posto o verso do dia no Instagram e parece que isso é o suficiente para que eu seja um cristão. Eu olho e põe a mão no peito e fala, não, eu sou cristão. Por quê? Porque eu vou pra igreja, porque eu choro, porque eu posto coisas no Instagram. Mas a obediência, que é uma característica extremamente importante daquela pessoa que ama a Deus, porque se me amardes, guardarei os meus mandamentos, não é isso? Fica muito de lado. E para Ezequias, não. A obediência era muito importante. E a questão da influência. Ezequias era o líder da nação. E ele não só era o líder porque ele foi coroado, mas porque ele assumiu para si esse campo de liderança. Eu acho que vocês precisam muito fazer isso. Eu tenho um adolescente que é muito especial para mim, que ele veio preocupado porque ele tinha amigos que eram muito próximos, eram muito importantes para eles, mas esses amigos eram uma influência ruim. E ele falava para mim, eu quero me distanciar deles, mas se eu me distanciar, parece que eu tô traindo a amizade. Daí eu falei, então não se distancia, mas se torna o líder. Sim. No lugar de você estar indo com eles para as coisas erradas, você puxa eles para as coisas certas. Assume esse papel de liderança que é teu como cristão. E é isso que Ezequias eu ensina. achei isso muito legal, que o Ezequias, ele deu o exemplo com a vida dele. Ele era obediente, Sim. e isso fez o povo também ser obediente a Deus. Tinha uma nação inteira que estava corrompida. E aquele homem, na posição de liderança, foi modificando essa nação e restaurando o culto a Deus. Exatamente. Na lição de Ezequias, eu acho que eu tirei 2 palavras-chave pra mim, que foi confiança e comprometimento. Certo. Comprometimento porque ele tinha esse comprometimento com Deus, como o Senhor falou, na questão da adoração, dos rituais, dos cultos. E confiança porque ele confiava no Senhor. E na lição de quarta-feira eu achei bem legal que ela fala assim, qual foi a ideia e qual foi os passos que Ezequias tomou para existir esse reavivamento em Judá. E ela fala que primeiro ele busca a vontade de Deus e depois ele faz um sacrifício. E pra gente conseguir e ter o reavivamento, a gente tem que sacrificar algumas coisas da nossa vida também. Certo. Não adianta a gente querer ser reavivado, querer viver com Jesus se a gente não querer renunciar. Esses dias eu tava vendo uma frase que falava assim, não era realmente nesse sentido, mas era assim, como é que você quer viver com Jesus por toda a eternidade se você não lê a Bíblia? Se você não sacrifica esse tempinho do seu dia pra você ler a Bíblia? Então como é que você vai viver com Jesus se você não quer ler a Bíblia, se você não quer orar? Então, por isso que é importante a gente se sacrificar. Não no sentido assim, da gente sentir dor, como na Reforma Protestante, né? Muitos acreditavam, Martin Lutero, chicotadas que tinha que passar fome. Não nesse sentido, mas sacrificar as coisas que Deus pede, que no futuro a gente sabe que não nos faz bem, isso mesmo. E a vida cristã dos jovens é de renúncia. Não só dos jovens, a vida cristã em si é uma vida de renúncia. É isso. Quando Cristo tá aqui na Terra, que ele diz assim, toma tua cruz e segue-me. Isso tem um significado muito importante, porque o que é a cruz? Às vezes a gente pensa que a cruz são os problemas, as perseguições, as coisas ruins que tem na gente, né? Mas a cruz, na verdade, é o peso de todas as coisas que a gente tem que deixar pra trás pra poder seguir a Cristo. Isso é a cruz, é o quanto pesa você deixar as músicas que você gosta, os amigos que te levam pra longe de Deus, o tipo de programa, o tipo de influência que você curte, o quanto que dói você largar tudo isso pra você seguir a Deus. E cada um sabe o peso. Se vocês perguntarem pra mim, eu perguntar pra vocês duas, assim, o que mais dói abandonar? A gente vai passar aqui um tempão dizendo, pra mim é isso, né? Mas todo mundo sabe onde dói abandonar alguma coisa. É verdade. E às vezes a gente, tipo assim, acha que, vai ser uma coisa muito ruim pra gente abandonar. Mas às vezes a gente tá colocando algo que a gente gosta em primeiro lugar. A gente tá idolatrando aquilo. E vai fazer bem até pra gente, como cristãos, como pessoas, botar aquilo de lado, não colocar num pedestal, colocar em primeiro lugar.
É verdade. Na lição, enquanto eu comecei a estudar, ela fala muito sobre esse negócio de relacionamento, de reavivamento. E aí ela fala que enquanto nós estivermos buscando isso, estivermos buscando a presença do Espírito Santo, Satanás, ele vai usar todo o poder que ele tem pra tentar frear a gente. Porque ele sabe a boa obra que Deus ele tem pra fazer. Exato. E aí, Satanás, ele acaba nos freando. E aí, essa é uma das perguntas que eu queria te colocar. Manda. Como nós podemos ser sábios em circunstâncias escuras, em situações difíceis? Nossa, aí tu acaba comigo, né? Como é que a gente pode ser sábio em circunstâncias que são, assim... complicadas. Veja, nós nos tornamos sábios por intermédio da experiência. Coisas que a gente já viveu e que a gente já sabe como funciona, que a gente pode aplicar o que a gente está vivendo agora. Então, todas as vezes que a gente se depara com uma situação que a gente não sabe exatamente como lidar, que é uma situação complicada, a gente lembra o que é que aconteceu parecido na minha vida que eu posso tomar como base para decidir aqui. Tipo, uma coisa que eu decidi errado e que foi ruim pra mim e agora eu posso decidir diferente. Agora, e se eu nunca vivi aquilo? Principalmente na idade de vocês, que a gente não viveu muito, né? E se eu nunca vivi aquilo? Aí a gente tem que ir para as sabedorias auxiliares, né? A gente tem que ir para os pais, a gente tem que ir para os líderes, a gente tem que ir para a Bíblia, para que a gente possa aprender com pessoas que já viveram aquilo. Agora, a gente tem que aprender que qualquer que seja a técnica que você use para você ser sábio nos momentos mais difíceis, o princípio da sabedoria é sempre o Senhor. Qualquer pessoa que te der um conselho, por mais bem intencionada que seja contrário à vontade de Deus, não está sendo sábio. E a gente vê que Ezequias também, ele aprendeu com o erro dos outros reis, que no início estavam firmes na fé, e que depois eles começaram a se afastar, se distanciar, e isso levou à ruína deles, né? Isso é sensacional. Salomão fala, né, que o homem comum, ele aprende com os próprios erros. O homem sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ezequias mandou bem. Mandou bem mesmo. E falando um pouquinho nesse sentido de parecer que você tem um reavivamento. Certo. A gente sempre isso, porque eu tava estudando um pouquinho sobre o reavivamento e quando a gente consegue perceber, o reavivamento ele traz mudança, mas não é só uma mudança repentina. É uma mudança que perpetua gerações. Certo. A gente consegue perceber isso pela Reforma Protestante, que começou e segue, seguiu e nunca mais hoje, voltou, nunca mais parou. Loucura. As ideias protestantes ainda estão no nosso dia a dia. E na lição de quinta-feira, ela fala isso, que muitas pessoas podem estar na igreja silenciosamente, mas elas têm um reavivamento com Deus, sabe? Elas estão reavivadas. E é por isso que a gente não deve rotular ninguém como um perdido ou como um salvo, porque a gente não sabe o interior das pessoas. Com certeza. Mel, existe uma coisa chamada processo. E processo, cada um tem o seu. A salvação, a jornada com Cristo é um processo para todo mundo. Existem pessoas que vão se batizar hoje e em um mês essa pessoa já vai estar cumprindo tudo, porque para ela é motivo de alegria e pela índole dela, pela história, pela genética, por todas umas características, para ela é muito simples. Existem pessoas que vão lutar com os mesmos problemas anos e anos a fio até que o Espírito Santo vença. A gente tem que ter paciência tanto para celebrar aquela pessoa que conseguiu muito rápido, quanto para ser tolerante e para ser empático e amigo com aquela pessoa que vai demorar mais. Não significa que a gente está sendo tolerante com o pecado. Significa a gente entender que para alguns a coisa vai ser mais simples, para outros a coisa vai ser mais demorada. Se a gente fosse abrir os nossos pecados, as nossas fraquezas aqui, nós três, vocês iriam me contar coisas que eu já resolvi há muito tempo e eu iria contar coisas que com 40 anos de idade eu não resolvi ainda. E a gente precisa se apoiar a todo mundo. A gente não precisa ficar rotulando e julgando as pessoas. O processo é diferente. Isso. Como os dons são diferentes também. O senhor tava falando de processo. E às vezes a gente acha que as pessoas que realmente têm um reavivamento, que andam bem com Jesus, são aquelas que estão na frente cantando e pregando. Só que pra essas pessoas fazerem isso, existe alguém por trás. Eu vejo essa diferença entre mim e meu irmão. Sim. Eu tenho um irmão de 12 anos, o nome dele é Lucas. Inclusive, ele vai estar assistindo esse podcast, que eu vou mandar ele assistir. Então, vai explanar o Lucas.
E Lucas? E o meu irmão, ele é muito diferente de mim. A gente teve as mesmas criações, Certo. mas eu sou mais de aparecer, de falar, de gravar. E o Lucas não é assim. Ele gosta mais de ficar nos bastidores, ele é mais da sonoplastia. Então a gente consegue ver essa diferença também nos dons de Deus. E a gente consegue perceber que não dá pra gente colocar um processo que seja uma base pra todo mundo. Padronizado, assim, né? Isso, porque da mesma forma que a gente não deve fazer isso, Deus, ele entende tanto que ele nos dá dons diferentes e diversificados. E eu queria fazer uma pergunta. Como ter uma vida de constância, de obediência, assim, a Deus? Quando tu descobrir, tu me conta. Olha, existe uma coisa chamada resiliência. Resiliência é a capacidade que um corpo tem de voltar ao seu estado inicial. A constância é eu vou falar um termo aqui, mas vocês vão me entender. Eu acho que a constância mais necessária na vida cristã é a cara de pau. Entendeu? É você saber que você peca e que você não merece, mas você volta pro pé da cruz, você pede perdão e você está lá. Essa é a constância indispensável para a vida cristã. Existem pessoas que vão ter uma força de vontade e vão ter uma perseverança e uma firmeza, uma retidão de caráter muito grandes, como Daniel, por exemplo. Olha o que a Bíblia fala, né, no início da história de Daniel. Decidiu firmemente em seu coração. Eu acho tão bonito isso, firmemente em seu coração. Mas se você for olhar Pedro, por exemplo, Pedro era uma montanha-russa. Ele não tinha constância, não existia constância na vida de Pedro, ele vinha e voltava. Agora, em Daniel e em Pedro, a gente vai encontrar uma característica semelhante. Os dois estavam sempre aos pés do Salvador. Daniel para se manter firme, Pedro para se manter perdoado de todas as besteiras que ele fazia. E eu queria colocar mais uma pergunta aqui que entra no que Sofia falou. Bora! Qual conselho o senhor daria para os jovens que querem se comprometer com Cristo, mas não sabem como? Conselho para os jovens que querem se comprometer com Cristo, mas não sabem como. Essa eu peguei, hein? Essa tu me pegou. Essa eu peguei, hein? Mas vamos lá. Eu acho que você precisa começar de algum lugar. E qualquer lugar que seja, você precisa começar. Eu escuto muitos jovens dizendo assim, mas quando eu mudar isso, eu me entrego. Quando eu parar de sentir essa vontade, eu me entrego. E daí, como ele nunca para, ele não vai nunca. Eu acho que você precisa começar de algum lugar. O que você pode entregar para Deus agora? Você pode entregar para Deus o seu Spotify, o seu celular, as suas roupas, as suas amizades, isso tudo. Pô, que massa, que maravilha. Mas se a única coisa que você consegue entregar para Deus agora é uma oração meio tumultuada, sem saber direito o que fazer, vá com isso. Comece de algum lugar. E aí deixa o Espírito Santo ir atuando em você. O Senhor, ele se agrada de um coração quebrantado. Isso. E a oração é o momento em que nós temos essa particularidade de conversar com Deus, sabe? Esse privilégio, né? Isso, de falar com o Senhor. E aí eu queria pedir para que o Senhor fizesse uma oração. Vou fazer uma oração. Pra encerrar nosso podcast, que foi muito rápido. Eu olhei no horário e falei, meu Deus. Pois é. Gente, a música preferida de Deus é a oração de um pecador quebrantado. Então, a gente não tem que ter medo. Vamos a Ele do jeito que estamos, né? Oremos. Querido Deus, nós agradecemos o Teu imenso amor por nós. Nós pedimos que o Senhor se aproxime da gente nos momentos em que estejamos mais fracos, que não for fácil para a gente se entregar, não for fácil para a gente nos livrarmos das coisas carnais, para que o Senhor possa nos impressionar e nos constranger com Teu amor de tal forma que essa recusa dentro de nós se transforme em entrega. Nós nos entregamos a Ti nesse momento, fazemos isso segundo a Tua vontade, em nome e por amor de Jesus. Amém. E eu queria fazer um apelo para você, se você acha que você não tem forças para se voltar para Deus, como nós falamos aqui, a melhor música para o Senhor é um coração quebrantado. Então, nessa semana que está vindo, até você assistir o próximo ManaCast, se quebrante ao Senhor, converse com Ele que Ele lhe escutará.
Muito obrigada por esse episódio, tio Ângelo. Mais um episódio maravilhoso. Valeu, gente. Aprendi coisas muito interessantes com Verdade. eu, hein? Não esqueçam de curtir, gente, e nos seguir aqui no YouTube e lá no nosso Instagram, o LBT. Um beijo. Fechou. Tchau. Valeu, tchau, tchau.